Paz e bem, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Então fique aí, seja perseverante nesse sábado, dia 8 de novembro. Estamos nessa 31ª semana do Tempo Comum. E o texto de hoje, continuando o Evangelho de Lucas 16, 9 a 15. Então vamos ao texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos aí meditar a partir desse evangelho, refletir um pouco, ajudar você também na sua reflexão. Bom, esse evangelho, não poder servir a Deus e ao dinheiro, ele é escândalo ainda hoje, viu? Hoje está nesse modismo, né, do sucesso financeiro, de ser um empresário de si mesmo, um empresário da sua empresa bem-sucedido. Não estou dizendo que isto é errado. O problema é quando nós invertemos os valores, transformamos Deus como se ele fosse um CEO que vai nos ajudar a ser bem-sucedido. Isso é bem comum para a concepção da teologia da prosperidade que nós temos hoje nas novas igrejas ditas cristãs, porque não são mais, né? Porque elas idolatram o dinheiro em primeiro lugar, a felicidade terrena em primeiro lugar. Então, infelizmente, elas já deixaram o evangelho há bastante tempo. E muitos, infelizmente, estão caindo, né? Muitos estão aí sendo cooptados por estas igrejas novas, né? Mas não vamos falar agora sobre isso, né? Mas tomar um cuidado com essa mentalidade também adentra de vez em quando em algum cristão católico desavisado. Se Deus me abençoar, eu vou ter sucesso na vida, eu vou ter. Bom, uma coisa é a gente trabalhar bem, ser capaz de se profissionalizar, ser capaz de dar uma resposta, né, para criar família, para ter uma casa digna de morar. A outra coisa é quando isso sobe para a cabeça, né, e se torna o centro da vida. E aí se quer mais do que o necessário. E aí que vem a ganância, né, a vaidade, a inveja, e aí vai decorrendo todos os outros pecados capitais, né? Mas vamos lembrar aqui dos padres da igreja, Santo Agostinho, vai lembrar que as riquezas materiais são boas, tá tudo bem, né? Elas são boas. A questão é quando se transformam em empecilho para seguir o caminho de Deus. Jesus nos convida a fazer amigo com dinheiro injusto, como vai dizer, né? Usar os bens temporais para o bem eterno. O cristão é dono absoluto do que possui. Não é, né? Quero dizer, esqueci o não na frase, né? Ele não é dono de tudo que possui. Hoje estava conversando com uma pessoa na direção e ele dizia isso, né? Às vezes me passa, né, no pensamento, no coração, uma inquietude de ter mais, ter mais, ter mais. Mas eu sei que meu tempo aqui é breve, né? A pessoa já tinha mais de 60 anos, 70 quase ali, já sei que é breve, mas ainda ter mais do que o necessário. Ele dizia, eu não preciso de mais nada, né, nesse sentido. Não que eu sou rico, mas eu tenho para viver bem, né? Para viver bem assim, para ter o que comer, ter a casa para morar, ter uma seguridade, né, para o fim da minha vida,
mas infelizmente ainda traz no coração esta ideia que eu sou dono das coisas, né? O que damos aos pobres, na verdade, emprestamos a Deus, né? Então, esse despojamento, né, também se abre para aqueles que mais precisam. A fidelidade nas pequenas coisas, São Gregório vai dizer que a santidade não se constrói em grandes feitos, né? Pequenas coisas, a fidelidade, que nos diz o Evangelho. A gente tem um negócio de santidade como heroísmo, né? E não é isso. Ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha. Todo mundo tem as lutas, as batalhas da vida. Temos altos e baixos, né? Na família, às vezes nos negócios. Porém, manter fiel nas pequenas coisas, no trânsito, na convivência, nas mensagens no WhatsApp, por aí vai. O discípulo de Cristo mostra sua lealdade a Deus, não apenas em gestos heróicos, mas na honestidade das pequenas coisas, no trabalho simples, no cuidado com o outro, na coerência entre fé e vida. Eu falo isso quando morava em Goiânia, eu falava, né? Não dá seta. Eu brincava com o pessoal, porque em Goiânia o pessoal quase não dá seta, né? Isso é justamente a falta de vivência concreta, né? Do respeito para com o outro. Né? E a gente acha comum, né, uma cultura que não leva o outro em consideração. Nós estamos centrados muito em nós, nas nossas coisas. Eu dou o exemplo do dar certo porque é uma coisa que parece simples, mas não é, porque revela uma atitude que não está nem aí para o outro, né? E aí ligar fé e vida cotidiana, vida na família. Quando tem a oportunidade de falar mal de alguém da família no WhatsApp, ou não falar, né? Conter isso. O coração dividido, vamos lembrar aí, né? Os interesses dos bens pessoais. Não pode amar plenamente a Deus. Quando o coração se prende à riqueza, perde a liberdade interior e a capacidade de amar, porque fica ocupado consigo mesmo, nas suas coisas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É um chamado a decidir quem realmente importa e quem realmente ocupa o centro da nossa vida. Aquilo que eu já falei aqui um dia, isso não é desculpa para a gente não planejar certas coisas na vida. É preciso ter uma reserva de emergência para quem consegue, né? É necessário ter talvez um plano de saúde quem consegue, mas nem todo mundo consegue, né? Eu estou falando daqueles que conseguem. Aqueles que não conseguem precisam cuidar da comida, da alimentação, né? Por aí vai. O amor de Deus e o amor desordenado pelos bens são incompatíveis. São incompatíveis. Então, quem diz servir a Deus, mas está ansioso só por ter e por ganhar, não pode servir a Deus. Deus vê além das aparências. Vamos lembrar aqui que Jesus repreende os fariseus por se considerarem justos, né? Pois é. Mas não diante de Deus. Estava preocupado só com a imagem, vê só. Deus vê o coração e não a aparência. Outro dia nós falávamos sobre isso aqui, né? Na época da internet, de Instagram, das aparências, né? Só parecer ser a santidade como só capa, né? Só como roupagem, só como liturgia exposta e não como vivência da fé. A verdadeira justiça é aquela que nasce da humildade e do desejo sincero de servir a Deus. A administração espiritual da vida, vai dizer Santo Ambrósio, interpreta esse evangelho como um convite, ele, né, esse pai da igreja, a administração responsável pela nossa própria existência. Deixar o nosso celular de lado para fazer uma boa leitura, né, deixar os nossos entretenimentos constantes para fazer silêncio, para ler a Bíblia, ou para rezar um Pai Nosso, ou rezar um terço, ou para visitar alguém que necessita. Isso tudo é a concretização de nossa fé. Assim como o administrador deve prestar conta dos bens materiais, cada cristão deve prestar conta dos bens espirituais que recebeu. Quais bens espirituais que você recebeu? Lembra que ontem eu falava sobre a necessidade de discernimento? Nós quase não falamos sobre isso. Eu tenho muitos limites. Você só tem limites? Eu acho que não, né? Eu e você? Não.
Temos dons, temos qualidades, isso foi nos dado. E como nós estamos cuidando disso? Eu nem sei quais os dons que eu tenho. Pois é, aí que está o negócio, né? Precisa de um processo de autoconhecimento psicológico, da personalidade. Alguém dizia assim para mim, não, Frei, eu sou muito assim, com uma personalidade difícil. Eu perguntei, mas o que é difícil? Eu sou muito bravo, eu sou muito inquieto. Será que realmente é só um problema ou é uma qualidade que está sendo mal cultivada? Eu sou muito na minha, eu sou calado, eu não sou tão expansivo. Será qual é o dom que você não está reconhecendo? Assim como o administrador deve prestar conta, nós devemos prestar conta desses dons. Não podemos enterrá-los. O discípulo prudente investe tudo no reino, sabendo que a única posse duradoura é a comunhão com Deus. Então vamos investir, né? Quando você faz um silêncio, quando você faz uma meditação, quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta bem uma outra pessoa, dá conselho, faz uma visita, tudo isso é cuidar bem, né, daquilo que Deus nos deu. E botar no centro Deus mesmo e não outras preocupações ou o dinheiro, né, o sucesso, a boa imagem em primeiro lugar. Muito bem, espero que tenha ajudado você nessa meditação. Fique com Deus e até mais. Tchau.